Eu vou dar aqui uma breve introdução do que seriam bancos de dados. Assim, da maneira mais arcaica, nada mais é um lugar onde você vai colocar muita informação, ou não. Depende do dia, da hora, o que você esteja fazendo. Mas da maneira mais culta, nada mais é do que uma coleção organizada de muita informação, ou não, como eu disse, que normalmente são organizadas eletronicamente, é claro, em um sistema de computador. Agora, mas para acrescentar, vale ressaltar que esse banco de dados é controlado por um sistema de gerenciamento, é claro. Em outras palavras, a gente pode chamar ele de DBMS, juntamente a aplicativos associados. E a partir destes, essa junção, a gente tem o que a gente chama de bancos de dados. Agora, quanto à sua origem, ele se deu na década de 60, ou seja, ele surgiu na década de 60. Ele era apelidado como banco de dados hierárquico. Como ele conta o seu funcionamento? Como é que eu posso explicar de uma maneira mais simples? Ele basicamente seguiu um modelo de árvore, ou seja, de apenas um para muitos, usados basicamente para manipular dados de rede. Posteriormente, após 20 anos, surge o que a gente chama de bancos de dados relacionados, que se tornou muito popular e deixou o banco de dados hierárquico, como é que eu posso dizer, obsoleto. Nos anos de 1990, já passaram-se a ser utilizados os famosos bancos de dados orientados. E após isso tudo, bom, meio que fizemos um boom, por conta que surgiram muitos tipos de bancos desde 1990 para cá. É sério, tem muitos tipos. Eu poderia ficar aqui simplesmente falando de cada um por muito tempo, mas só que esse não é o foco. Eu só quero dar uma breve introdução para você captar a essência do que é um banco de dados. Mas, só para dar um exemplo, para deixar bem nivelado, como é que eu posso dizer dos bancos de dados que a gente usa muito, que a gente utiliza muito até hoje? A gente pode usar, por exemplo, como exemplo, o Google Fotos. A gente armazena muita foto lá sem ter que usar a memória do nosso celular. A gente guarda muita coisa lá, muita informação, no caso, imagens. Ou algo mais simples, como é que eu posso dizer? A nuvem, o OneDrive. Mas só que esse pode seguir dois caminhos. O tradicional, ou seja, eu dei o exemplo da nuvem no OneDrive por conta que a gente, pessoas assim comuns, utilizamos no dia a dia para, por exemplo, guardar algum documento de trabalho da faculdade do Word. Eu mesmo uso muito, só estou falando. É uma maneira mais tradicional, que a gente utiliza muito. Ou ele pode seguir o outro caminho, que seria o banco de dados de serviços. Só que a partir disso ele pode ser muito bem estruturado, que geralmente é. Os não estruturados são praticamente os tradicionais que a gente usa, né? A não ser que você seja uma pessoa muito organizada, claro. Ou eles podem ser privados, ou públicos, ou até híbridos. Mas enfim, dando uma breve introdução, é basicamente isso. Né, para falar da origem de banco de dados, que a partir daí dá para entender do porquê que ele surgiu, de como ele surgiu. O banco de dados, a primeira ideia de banco de dados, foi concebida pela IBM, ou International Business Machines, ou em português, Máquinas de Corporações Internacionais. Foram feitas pesquisas de funções de automação de escritório, durante um tempo que custava muito empregar pessoas, um grande número de pessoas, para armazenar e organizar arquivos. Então, valia a pena os esforços gastos para um investimento de pesquisa para um meio mais barato, para ter uma solução mecânica eficiente, né? Para organização eficiente. Com isso, Ted Code, em 1970, um pesquisador da IBM, o nome inteiro dele é Edgar Frank Code, publicou um primeiro artigo dele sobre bancos de dados relacionais, que tratava sobre usar o cálculo e álgebra relacionais para armazenar e recuperar grandes quantidades de informações. Code tinha uma visão de que o usuário seria capaz de acessar informações através de comandos em inglês,
onde as informações estariam armazenadas em tabelas. Aí vamos falar do pioneiro, né? Apesar da IBM ter sido o primeiro no conceito de banco de dados e do padrão SQL, foi a empresa Honeywell Information Systems que lançou o primeiro sistema de banco de dados internacional. Comercial, em julho de 1976. E a partir disso, nos anos 80, começaram a aparecer mais e mais bancos de dados baseados no padrão SQL, e através da empresa IBM e Oracle. E a IBM servindo como uma espécie de servidor de armazenagens para outras empresas, né? Ele, basicamente. Com isso tudo, com a evolução, com a questão de pesquisa, cria-se problemas. E foi realmente o que aconteceu na década de 80. Viu-se que era difícil e muitas vezes impossível a implementação de bancos de dados em áreas da medicina, multimídia e pesquisa, área de pesquisa. Sendo assim, levou a uma pesquisa e criação de bancos de dados orientados a objetos, deixando que o usuário crie seus próprios métodos de dados e a representação de como seriam acessados. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, linguagens de programação também vieram a adotar o método de orientação a objetos. Um exemplo disso é a C++. Mas somente em 1990 que temos a aparição realmente de um sistema de gerenciamento de banco de dados orientados a objetos através da companhia Objectivity. Isso permitiu que usuários criassem sistemas de banco de dados para armazenar resultados de pesquisas, como o CERN, o maior laboratório de partículas físicas e pesquisas nucleares na Europeia, e SLAC, um centro de aceleração nuclear norte-americano. E era usado, né, nessas empresas para o mapeamento de rede de provedores de telecomunicação e armazenar registros médicos de pacientes em hospitais, consultórios e laboratórios. Então, como deu pra ver, a origem é bem tipo, queremos resolver um problema, como vamos fazer isso? E foi assim que eles acharam, e pra falar a verdade, até hoje a gente usa banco de dados. Um exemplo, a Google. Você tem aí o Google Drive, você salva as suas coisas no Google Drive, ali tecnicamente é um sistema de banco de dados. Outro também é o OneDrive. E tudo isso simplesmente surgiu por causa de um problema que devia ser arrumado, e por conta do Ted Code, né? O cara, o pioneiro do banco de dados. É isso aí, praticamente. Hoje eu vou explicar para que serve, como funciona o SGBD. Todo programa, né, funciona a partir de dado, seja na forma de um cadastro, consulta ou plataforma de gestão. Todas essas soluções só são úteis quando capazes de gravar e relacionar informações. É assim que um SGBD funciona, que serve ainda para realizar uma série de funções. E eu vou falar alguma delas a seguir. Criar a relação entre tabelas. Para um sistema de gestão apropriado, é possível criar relações entre tabelas e assim obter informações relevantes ou que orientam uma decisão. Seria o caso, por exemplo, de uma loja que quisesse comparar os resultados das vendas entre 2 meses consecutivos a partir dos registros comerciais de seus bancos de dados. Outra seria eliminar e copiar arquivos. Qualquer pessoa que lida com dados, uma hora vai ter que utilizar essa função. O SGBD é a solução para a eliminação dos arquivos duplicados quando necessário, e também os que não têm mais um propósito para estar ali no programa. Também tem a função de alterar a estrutura de campos. Os formulários também, que é onde você geralmente escreve as coisas, também são sujeitos a alteração no campo de cada um. Vai chegar uma situação que será necessário incluir ou excluir alguma das linhas de código ou do formulário. Efetuar ou consultar em tabelas. Quando feita uma pesquisa, sendo tipo um software, aplicativo ou plataforma, através de um sistema de gestão de dados, que o arquivo está esperando é encontrado. Sendo assim, o SGBD é como uma espécie de mini Google para as pessoas e empresas que empregam seu serviço. Criar e gerir usuários. Imagina que sua equipe, de repente, mais ou menos, teve mais 2 pessoas que entrou nela.
vai ser através de um SGBD que você irá cadastrá-los no seu IRP, ou software de uso diário. E a última que está listada aqui é importar e exportar dados. A exportação e importação de dados é mais uma das funções do SGBD usada para a importação e exportação de dados a partir de arquivos como planilhas e documentos. A forma de realização é variada, mas em qualquer caso será necessário um sistema adequado para esse tipo de operação. Das funções que estão listadas aqui são essas, as que podem ser usadas com um banco de dados. Simplificando, o sistema de gerenciamento de dados é um conjunto de programas do computador, software, responsáveis pelo gerenciamento de banco de dados. O objetivo principal é remover a responsabilidade de gerenciar o acesso e as operações e as organizações do banco de dados do aplicativo do cliente. Ao utilizar um banco de dados, tem muitas vantagens para seu banco, para organizações. A própria segurança, o próprio controle de redundâncias e compartilhamento de dados. Até alguns anos atrás, o uso do sistema de gerenciamento de banco de dados era opcional. Hoje é essencial para os aplicativos de cada vez mais utilizado o sistema de gerenciamento de banco de dados.